Shalom pessoal, graça e paz, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você e toda a sua família. Vamos para mais um Café Pastoral, é muito bom estar com você nessa manhã. Eu quero logo lembrar a você, se você não está inscrito em nosso canal no YouTube, Café Pastoral, faça a sua inscrição, meu irmão, só minha irmã, né? Só clicar em inscrever-se aí, deixar seu comentário, que é tão importante, também seu like, seu dislike, o que Deus colocar no seu coração. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, compartilhe esse canal com outras pessoas. Nós estamos alcançando muitas vidas através desse canal, esse instrumento que Deus colocou em nossas mãos para que possamos abençoar as vidas. Se está sendo bênção para você, pode ser bênção para muitas outras pessoas. Você pode estar aí no Telegram, você pode estar no WhatsApp, no Facebook, né? Enfim, da forma que você estiver assistindo no Instagram, dê um pulinho lá rapidinho no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal, compartilhe aí através das redes sociais esse canal e vamos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. Bom, nós estamos falando sobre um tema realmente bastante complexo e muito atual, que trata-se de sofrimento, ou superando os sofrimentos. Começamos a falar sobre isso ontem, então eu recomendo a você, se você não assistiu o vídeo de ontem, você precisa assistir o vídeo de ontem. É muito importante para você entender o que nós estamos falando aqui. Nós estamos usando um exemplo muito interessante na Bíblia e talvez você já vá lembrar desse exemplo, que é o exemplo de Jó. Ontem nós lemos o capítulo 1 de Jó e vimos ali algumas experiências profundas na vida de Jó, de muito sofrimento. Bom, mas eu quero ler com você também o capítulo 2, porque não parou por ali. Satanás não parou com aquilo que aconteceu, onde no final ele perdeu todos os seus filhos e todas as suas filhas no mesmo dia. E mesmo assim não blasfemou contra o Senhor, não murmurou contra o Senhor. Olha só o que diz o capítulo 2, a partir do versículo 1. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó então estava com uma enfermidade gravíssima que atingiu todo o seu corpo. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Queridos, que experiência fantástica, o que nós podemos aprender a respeito de enfrentar ou superar sofrimentos aqui. O texto fala e nos mostra que o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Em alguns momentos, nós vamos enfrentar esses momentos que chamamos de sofrimento. O sofrimento acaba sendo uma escola. Isso mesmo, uma escola para nos moldar. O sofrimento ele tem um poder muito interessante, o poder de nos atrair à presença de Deus, nos jogar aos braços do Pai. A maior escola do sofrimento, infelizmente o que mais acontece é justamente dentro da nossa casa. Você olha o exemplo de Jó, quando ele perdeu, né, todos os seus filhos e filhas no mesmo dia. E tanta gente que passa por isso. O sofrimento gera o indivíduo que Deus quer. Isso mesmo, como eu falei, ele nos joga nos braços de Deus. É muito difícil, talvez, falar isso e falar assim: poxa vida, mas eu tenho que passar por sofrimento para isso? Não, você não tem que passar por sofrimento. Mas como nós vivemos uma geração pecaminosa, uma geração cheia de pecados, cheia de egoísmo, infelizmente vêm as consequências. E as consequências são os sofrimentos que nós vamos passar. Eu, por exemplo,
já passei por alguns momentos de sofrimento em minha vida. Eu lembro quando meu filho mais novo nasceu, mais novo não, o mais velho, o primogênito nasceu, e no primeiro mês ele pegou uma enfermidade, teve uma enfermidade muito grave. E a médica que nos atendeu disse, olha, infelizmente ele não irá sobreviver. Ele ficava na palma da nossa mão de tão pequeno que ele ficou, ele diminuiu de tamanho. E a médica disse, olha, ele não irá sobreviver, infelizmente. E aquilo nos atingiu de forma muito dolorosa. Eu fico imaginando Jó quando perdeu todos os filhos, estou repetindo isso, no mesmo dia. E naquele dia foi uma dor muito grande. O que nós fizemos? Corremos para os braços do Pai, corremos para o Senhor e fomos clamar a Deus e pedir a Deus. Hoje, pela graça de Deus, nosso filho está aí, firme e forte, casado, e já vai ter seu primeiro filho, nosso primeiro neto que irá nascer. Lembro também do momento que minha esposa, por exemplo, ela ficou 7 dias numa UTI entre a vida e a morte, uma situação realmente muito grave. E naqueles dias foram dias de muito sofrimento na minha vida. Mas naqueles dias eu tive experiências com Deus extremamente profundas. Não só eu, como a igreja que nós congregamos, como os irmãos em Cristo que oravam por ela, aqueles que eram bem chegados mesmo. Mas principalmente eu falo por mim, porque eu e meus filhos tivemos experiências com Deus profundas. O sofrimento, ele tem essa capacidade, ele acaba nos aproximando mais de Deus. Nós vamos subir, eu posso dizer isso para você, um nível diferente para buscarmos ao Senhor, para entendermos o Senhor. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Lá no Salmo 35b diz, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Há também lá em Efésios um texto que diz no capítulo 6 que nós vamos enfrentar um dia mau. Ou seja, isso significa que esse sofrimento ele tem um tempo para acontecer. Ele não vai durar por toda a sua vida. Ele vai passar, uma hora ele irá passar. Então existe o dia mau? Sim, existe o dia mau. Agora, se para tudo o que Deus permite em nossas vidas há um propósito, vem a seguinte pergunta, afinal de contas, qual é o propósito do sofrimento? Qual o propósito, do sofrimento? Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, de 3 a 5, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos então consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, qual o propósito? Primeiro propósito do sofrimento que eu quero deixar com você. Primeiro, ele desenvolve em nós uma capacidade de compaixão pelas outras pessoas. Eu tenho o hábito de falar uma frase, uma expressão, na verdade, que diz, só sabe quem passa. E para mim isso é uma realidade. Você sabe o que você está passando, a dor que você está passando, o nível de sofrimento, eu não consigo mensurar, porque essa dor é você que está passando, assim como você não consegue mensurar a dor que eu passo. Mas Deus, ele é totalmente poderoso e está disposto a nos consolar. E quando ele nos consola, ele ao mesmo tempo ele está nos capacitando para confortar os sofrimentos das outras pessoas. O texto está nos ensinando que nós precisamos aprender a glorificar a Cristo. Por quê? Porque toda a nossa capacidade de confortar vem justamente através de Cristo Jesus. É transbordada por meio de Cristo Jesus. Então hoje, você pode dizer pelo sofrimento que você passa ou pelo que você já passou, que você pode abençoar a vida de alguém, você pode consolar alguém, você pode ajudar alguém. Lembro quando eu tive que enfrentei, né? E estou tratando de tudo isso, graças a Deus, estou muito bem, a depressão. E eu ficava pensando, Deus, por que eu estou passando por um momento como esse? Eu não tinha respostas, eu ficava sem compreender exatamente, mas aquilo foi me aproximando de Deus de maneira muito profunda. Foi algo realmente muito difícil na minha vida, aqueles 2, 3 meses iniciais. Mas eu entrei numa rota de confiar no Senhor. Apesar de tudo que eu sentia, que eu não tinha controle,
mas eu entrei numa rota de confiar no Senhor. Fiz tudo o que tinha que ser feito, todo o tratamento, procurei os especialistas, fiz tudo o que Deus me permitiu fazer, que eu poderia fazer, eu fiz. Mas eu entendi depois o quanto eu pude ajudar tantas pessoas e posso hoje ajudar tantas pessoas que passam pela mesma luta, porque eu sei exatamente o que a pessoa está sentindo. Eu consigo hoje, pela graça de Deus, identificar uma pessoa e conversar com ela e dizer para ela: eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, nada disso, mas eu consigo ver quando a pessoa está sofrendo por uma depressão e sei exatamente o que ela está sentindo. É uma dor profunda e eu posso ajudar essas pessoas. E eu lembro quando eu tive a coragem, eu não tenho vergonha disso, e falei à igreja, depois que eu retornei, porque eu fiquei afastado das atividades, e falei à igreja o que havia acontecido comigo, o que estava acontecendo, porque eu ainda estava em tratamento. E depois que eu falei aquilo, o número de pessoas que me procuraram pedindo ajuda foi muito grande. E graças a Deus eu pude ajudar aquelas pessoas. E então, o sofrimento tem essa capacidade, ela desenvolve em nós a compaixão pelas outras pessoas, porque nós entendemos exatamente o que elas estão passando. Que Deus possa te usar, mesmo em meio ao sofrimento, alguém vai ser usado para te consolar. O Espírito é claro que te consola, mas ele usa pessoas também para isso. E você, depois que isso passar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tem um tempo de passar, você será usado por Deus para ajudar muitas pessoas. Talvez agora você não entenda isso, mas no futuro você irá entender. Então se prepare para ser usado poderosamente pelo Senhor. Você vai passar por esse sofrimento e irá vencer em Cristo Jesus. Bom, até amanhã, se Deus nos permitir, para a gente continuar conversando sobre isso. Se você conhece alguém que está passando por um sofrimento, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, ou que já passou um tempo, mas está ainda ressentindo aquilo, está sentindo ainda aquilo de maneira muito forte. Compartilhe esse vídeo e vamos em frente. E até amanhã, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom.